right there on top of the moon. O Enigma de Sophie. Autor estreante Clayton Stadler. Capítulo 1. Todos buscam encontrar o amor perfeito. Se preparam, acreditam que um dia o encontrarão. Sempre fui cético em relação a isso. Sem planos para o futuro e sem esperanças de encontrar alguém extraordinário. Mas tudo mudou quando ela entrou na minha vida. Quem sou eu? Ninguém relevante, pois essa história não é sobre mim. É sobre Sophie, ou mais precisamente, sobre a extraordinária Sofia Della Cruz. Sophie era inesquecível, uma presença marcante quanto uma música que fica na mente. Ela não se encaixava no mundo. Ou talvez fosse o mundo que não a comportasse. Isso me fascinava, ela parecia estar sempre além do que meus olhos podiam alcançar, flutuando entre o real e o irreal. Deslumbrante, mas intangível. A primeira vez que a vi foi no ensino médio. Eu estava no fundo da sala, distraído. Até que ela entrou, Sophie não se esforçou para ser notada, mas sua presença tornava impossível de ignorar. Seus cabelos castanhos, com as pontas douradas, caíam ao redor do rosto. O vestido vermelho, simples, era tudo o que eu conseguia ver. Como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Ela não sorriu, mas seu olhar profundo fez meu coração acelerar. Sophie, e falava pouco, mas cada palavra tinha carga de um segredo. Seus olhos verdes refletiam o mundo de uma maneira única. Havia algo neles, uma chama inextinguível. Como se buscasse algo maior que nós. Algo que jamais entenderíamos. Embora enigmática, Sophie era acessível. Seu tom suave dava peso a cada frase. Nunca soube se ela sabia que eu tentava entender sua alma, mas sempre parecia estar um passo à frente. Após a aula de história, ela se sentou ao meu lado. Seu olhar estava fixo na janela, perdido. Você já reparou como as pessoas tentam se encaixar? Tentam se moldar o que os outros querem. Aquela pergunta me pegou de surpresa. Não sei, acho que as pessoas fazem isso. E você? Ela sorriu suavemente. Nunca soube como me encaixar. Às vezes é mais fácil desaparecer. Naquele momento, sem perceber, ela me fisgou, não pelas palavras, mas pela forma como me fez sentir que era o único capaz de compreender o peso delas. Como se cada pedaço de sua vida fosse uma história não contada, reservada a mim. O dia passou e Sophie desapareceu. Como sempre, ninguém a viu sair. Ninguém perguntou. Para todos, ela era apenas uma garota meio perdida. Para mim, ela estava em todos os lugares. Sophie era um mistério, e eu começava a me apaixonar. A cada dia, ela se tornava mais enigmática. Eu a procurava pelos corredores, mas sempre a encontrava ausente. E então, ela voltava com aquele olhar penetrante, como se carregasse o peso do universo. Ela não precisava fazer muito para ser extraordinária. Era a forma como falava, como se o mundo fosse feito para ser descoberto a cada instante. Seu jeito cético, mas curioso, a tornava ainda mais fascinante. Ela não era perfeita, e talvez fosse isso que a tornava ainda mais intrigante. Parecia saber algo que ninguém mais sabia. E isso me fazia querer desvendá-la. Como todo enigma, Sophie não podia ser controlada. Ela não se moldava ao que os outros queriam. Estava sempre um passo à frente. E talvez fosse a chave para algo maior que eu não sabia que buscava. Um dia, depois de um daqueles longos silêncios, Sophie apareceu com um presente nas mãos. Algo simples, mas com seu toque peculiar. Era um gravador, antigo daqueles com fita cassete, desgastado, e ela me entregou com um sorriso travesso. Para que você nunca se esqueça de mim, e para lembrar que as coisas realmente importantes nem sempre são feitas para durar. Disse com voz suave. Eu ri, tentando entender o que alguém como ela faria com algo tão antiquado. Você me deu um gravador, Sophie? Sim,
Eu gosto de dar presentes que são um pouco fora do tempo. Às vezes, é bom lembrar que as coisas podem ser simples. E o que é mais simples que um gravador? E uma fita que tocaram tantas músicas? Eu ainda guardo aquele gravador. Não pela fita, mas pela maneira como ela o entregou. Como se fosse algo mais profundo do que parecia. Sophie gostava de dar presentes, mas os dela nunca eram comuns. Eram pedaços de momentos, de intenções dela mesma. Me vi fascinado, não pela perfeição que ela parecia emanar, mas pelas falhas, pela forma como se afastava de um mundo que não a entendia, mas que ela de algum modo dominava. Ela não era perfeita, e talvez fosse isso que a tornava ainda mais fascinante. Ela era humana. Sophie de la Cruz não era apenas uma garota extraordinária. Ela era a promessa de que o mundo poderia ser muito mais do que eu imaginava. E enquanto todos ao meu redor seguiam suas vidas sem questionar, comecei a perceber que a minha vida nunca mais seria a mesma depois de tê-la encontrado. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish you were bold to just fly away.